Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus 8, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Agora em Marcos 4, que é a mesma passagem, Marcos 4, vamos ver pelo menos esse início, 4:35. É um livro à frente. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Glória a Deus. Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, não volte para ti vazia. Fale conosco, Senhor. Me dê ousadia, me dê intrepidez, Senhor, sabedoria, e que, Senhor Deus, os ouvintes também recebam muita graça, Senhor, quando ouvirem a tua palavra. Aleluias. Eu confio no Senhor, confio na tua palavra, que para sempre está firmada no céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu terei prazer na tua palavra e não me esquecerei dos teus decretos. Te louvo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos falar um pouco sobre a questão da ansiedade, que tem assolado muitas pessoas, não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas, elas têm andado ansiosas, não é mesmo? Têm andado ansiosas. E no momento em que nós estamos sofrendo, passando por necessidade, até mesmo por uma tempestade. Aqui os discípulos, eles estavam passando naquele momento por uma tempestade, num mar, dentro de um barco. E isso é figura da nossa vida, que muitas vezes nós estamos passando por grandes tempestades também, seja na vida familiar, na vida financeira, na vida afetiva, vida emocional, com um filho, com uma filha, com esposo, esposa, no trabalho. Às vezes nós estamos ansiosos por aquilo que vai acontecer amanhã nossa vida econômica, financeira. E vem essa tempestade, que é muito difícil para nós vencermos essa tempestade. Mas uma primeira coisa que nós podemos crer e acreditar é que Jesus, ele sempre estará conosco no meio da tempestade. Amém? Não importa aonde nós vamos, Jesus sempre irá conosco. Aleluia! É uma promessa que Jesus, a primeira promessa que nós vemos nessa passagem aqui em Marcos 4:35, que Jesus, ele fala assim: passemos para outra margem. Amém? Mesmo tendo levantado essa tempestade, os discípulos não tinham o porquê ficarem desesperados. Não tinham o porquê ficar assustados com a tempestade. Porque quando nós estamos ansiosos, como nós estamos aflitos, nós achamos o quê? Que nós não vamos conseguir passar, não é assim? Nós achamos que nós não vamos conseguir vencer essa luta que nós estamos passando. Nós achamos que não vamos conseguir realizar aquilo que nós tanto almejamos. E isso gera em nós ansiedade. Mas se nós temos na nossa vida a palavra do Mestre, a palavra do Senhor Jesus, que é: passemos para outra margem, nós podemos acreditar, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter luta? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter angústia? Vai. Às vezes vai ter fome, vai ter nudez? Vai. Às vezes vai ter muita perseguição? Vai. Mas uma coisa é certa: diante da voz de Cristo, diante das promessas do Senhor, nós vamos conseguir passar do outro lado.
Você vai conseguir passar do outro lado. Acredite nisso. Amém? E aí os discípulos, depois de verem essa tempestade, de ver a força, né? Diz o 37, ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. É normal, meu irmão, para mim e para você, é normal nós olharmos as circunstâncias da nossa vida. E digo mais, hein, se nós formos honestos, cada um de nós vamos sempre dizer que nós olhamos muito mais para a força do vento, para a força das águas, para a força das circunstâncias, do que para Deus. Nós perdemos muito mais tempo olhando para o tamanho do nosso problema do que para o tamanho do nosso Deus. Se nós formos honestos, nós vamos admitir isso. E isso é normal, porque é fraqueza humana. Faz parte da nossa fraqueza. A Bíblia diz que Deus, Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele se compadece das nossas fraquezas. Aleluia! A Bíblia diz que Deus, Ele olha para nós com olhos de misericórdia. Ele diz que não passa de um momento a sua ira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá pela manhã. Mesmo olhando para a força da tempestade, para a força daquelas águas que estavam dando contra aquele barco, né? Os discípulos, eles estavam com Jesus. Isso para nós é o que basta, é estarmos com Jesus. Aleluia! Seu pai pode te deixar, sua mãe pode te deixar, seus amigos, seus parentes, sua família pode te deixar, mas Jesus sempre estará com você. Porque é incrível, a palavra de Deus fala no livro de Provérbios que o homem que aumenta riquezas, aumenta os seus amigos. Não é assim? Quanto mais riqueza, quanto mais tem, mais ele é cercado de amigos. E tem outra passagem que fala assim, que aquele que presenteia demais os outros, vive rodeado de amigos. Então está aqui uma dica, quer estar rodeado de pessoas? Dê presentes. Você vai estar cheio, rodeado de pessoas. Mas só não espere sinceridade dessas pessoas. Só não espere que essas pessoas, quando surgir uma doença na sua vida, uma adversidade, uma perseguição, uma necessidade maior, seja emocional, seja física, não espere que essas pessoas vão estar com você. Tá bom? Você vai estar rodeado de amigos, mas só por aquele momento em que você pode oferecer algum tipo de conforto, algum tipo de privilégio, algum tipo de vantagem para essas pessoas. Ok? Se acabar isso, essas pessoas, você pode crer que elas vão sumir. Mas Jesus, o seu fiel amigo, nunca vai te deixar. Amém? Ainda que você não dê presente para Jesus, ainda que você não ame como você deveria amá-lo, e tem pessoas que querem, elas se decepcionam, abrindo um parênteses, elas se decepcionam ao seguir Jesus, porque elas acham que não estão amando Jesus como deveriam amar, não estão se dedicando a Jesus como se deveria se dedicar. Olha, eu quero dizer uma coisa, você que pensa dessa maneira, a Bíblia diz que por nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Isso significa que antes de você amar Deus, Ele já te amava. E te digo uma outra coisa, independente do que você fizer, isso não vai mudar, não vai alterar o amor de Deus. Em intensidade, em profundidade, em altura, em largura, em volume, não vai mudar o amor de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele te amou, Deus, Ele te ama e Deus, Ele sempre vai te amar. E de forma incondicional, aquele amor lá de 1 Coríntios 13, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com esse amor Deus vai sempre te amar. Amém? Fecha esse parênteses. Então, no versículo 39 agora, ainda né, no 38, e Jesus estava na polpa o quê? Dormindo sobre o travesseiro. As pessoas têm que entender que Jesus, quando estava na terra, aqui no momento que ele estava com os discípulos, Jesus ele era 100% humano. Agora, tem gente que entende que ele era 100% humano e era 100% Deus, mas não aceita. Que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele era 100% Deus, 100% humano. Aqui era a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo, esse 100% humano, estava cansado. Jesus, ele dizia, olha, eu não tenho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça para descansar. Ele falou, meu pai trabalha, meu pai trabalha até hoje, então eu trabalho. Certa vez os próprios parentes dele, né? Tanto os irmãos como Maria, para, né? Você está ficando louco, você não para descansar.
né? Mas ele tinha sempre esse propósito de que ele estava aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Então ele precisava curar, ele precisava libertar, ele precisava pregar a palavra, ele precisava evangelizar os pobres, conforme Isaías 61, ali a partir do capítulo 1 fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, aleluia! Então ele precisava cumprir o ministério dele, ele não parava. Agora, o momento que ele tinha aqui para descansar, ele estava lá na ponta do barco, descansando, normal. Mas não quer dizer que quando o nosso Senhor está, parece que Ele está distante de nós, parece que Ele está ausente de nós, não quer dizer que Ele não esteja cuidando de nós. Amém? Existe vento diferente? Para nós. Para Deus não. Existe chuva diferente? Para nós. Para Deus não. Existe mar em situações diferentes? Para nós. Para Deus não. Deus, Ele criou todas as coisas, amém? Diz a Bíblia no próprio livro de Jó, né? Que Deus, quando Ele vai para dar uma lição em Jó, Ele falou: onde é que você estava? Quando eu armazenava lá o gelo. Onde é que você estava? Quando eu preparava todas as coisas na questão da natureza e deixava elas pré-determinadas e totalmente organizadas. Então o Senhor Deus, tudo que Ele criou, já está tudo sob o controle de Deus. Amém? Amém? Tudo sob o controle de Deus. Nada foge do controle do nosso Deus. Então está lá Jesus, o Senhor. Será que o mar estava fora de controle, do controle do Senhor? Não. Amados, às vezes as coisas, as circunstâncias, elas fogem do nosso controle, é ou não é verdade? E aliás, essa dita cuja dessa ansiedade é terrível. O que é a ansiedade? A ansiedade é pensar em resolver uma coisa que nem existe ainda. Olha só como ela é inteligente, né? A coisa nem existe, a pessoa está querendo resolver. E amanhã, mas nem existe ainda. Como é que vai saber resolver? E digo uma coisa para você, os especialistas, eles já fizeram um estudo de que 70% das coisas que as pessoas ficam ansiosas, elas não vão acontecer. Parou de pensar um negócio desse? Então, quer dizer, a pessoa está preocupada, ela está preocupada com um monte de coisa. 70% não vai acontecer, né? Então, aqui os discípulos, eles entram num estado de pavor, de ansiedade extrema, de descontrole, né? Jesus estava lá, sobre o travesseiro, descansando. Aí o que acontece? Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Gente, é uma coisa impressionante. Essa pergunta, ela seria desnecessária. Ok? Vai perguntar, é a mesma coisa do nosso estado quando nós estamos desesperados, ansiosos por alguma coisa. A gente faz cada pergunta para o Senhor. O que nós lemos lá no início? O que Jesus, Ele falou? Passemos para outra margem. Amém? E agora eles chegam e perguntam para Jesus: não te importa que pereçamos? Eles se esqueceram que Jesus falou: olha, nós estamos desse lado e vamos passar para o outro lado. Meu irmão, significa o seguinte: se você tem a promessa de Deus sobre a sua vida, a promessa de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Você vai para onde Deus falou que você vai. Você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. Amém? Ele já falou lá. Então não é aquilo que está acontecendo no seu trajeto que vai mudar as promessas de Deus sobre a sua vida, que vai alterar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então seria desnecessário fazer essa pergunta, mas ok. Aí Jesus 39, o que acontece? Ele, despertando, o que ele fez? Repreendeu o vento, né? E disse ao mar: acalma-te, emudece. E o que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus aqui, ele se dirige a quem? Ao vento. Mas teve uma vez, lembra, que eles estavam na mesma situação, ali, diante daquele mar terrível, e aí de repente Jesus vem andando sobre as águas, e eles começam a ficar apavorados, falaram até que era um fantasma, vocês lembram disso? Aí Jesus, o que ele faz?
ele repreende a inquietação do coração dos discípulos. Aquietai-vos, sou eu, não temais. Amém? Então, duas situações. Tem vezes que Jesus precisa acalmar o que está fora dos seus filhos. E tem vezes que Jesus precisa acalmar, fazer aquietar a tempestade que está dentro dos teus filhos. Quem concorda, diga amém. Mas de todas as maneiras, o Senhor sempre vai saber o que fazer diante da situação difícil que você estiver passando. Amém? Ele sempre vai trazer o quê? A solução para aquietar. Se o mar está fora de você, agitado, Jesus vai falar, aquieta-te. Se o mar ele está dentro de você e esse mar está agitado, ele vai falar também, aquieta-te. Amém? Agora uma coisa é certa, os dois vão responder e vão se aquietar, porque o Senhor faz milagre, o Senhor faz proeza, aleluia! O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Uma coisa que eu falo para você e para mim, a Bíblia fala assim, né? Tem um mandamento lá, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Coloca diante de Deus as suas necessidades. Amém? Fale com Ele. Senhor, está difícil. Senhor, estou ansioso. Senhor, não está fácil, não tenho dormido à noite. Viro para um lado, viro para o outro, levanto, vou, assalto a geladeira, dou mais prejuízo na minha geladeira, aumento uns quilinhos aqui. E não está fácil, não consigo dormir, a coisa está feia. Senhor, misericórdia. Senhor, me ajuda. E com certeza Deus vai te atender, e Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Porque esse negócio de ansiedade, isso é uma doença. É uma doença mundial. É o mal do século. Mas Deus, Ele sabe o que se passa dentro do seu ser. O psicólogo, ele pode vir, conversar com você, falar com você, passar alguns remédios, de repente até para você melhorar, aumentar o nível de endorfina do seu cérebro, né? Mas só que tem uma coisa. É endorfina que fala? Serotonina no teu cérebro. Mas só que tem uma coisa. O Senhor teu Deus é aquele que conhece a tua alma. É Ele que vai no profundo do teu ser. É aquele que esquadrinha o teu ser, vai bem no profundo. E Ele sabe exatamente o que fazer para acalmar a sua alma, para aquietar o teu ser. Aleluias. Então é isso. Coloca diante de Deus suas petições. Ore, continue orando, continue se baseando na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus. Você que tem problema para dormir, tem ansiedade durante a noite. O Salmo 4 fala, em paz me deito, eu logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Está aí a promessa de Deus. O sono do justo, o descanso merecido. Crente fiel, crente que tem o Espírito Santo, crente que tem a palavra, precisa viver essa promessa em nome de Jesus. Amém? Dormir na hora certa, está acordado na hora certa, porque senão atrapalha, né? Dorme na hora que tem que acordar e acorda na hora que tem que dormir. Aí descontrola, não é mesmo? Deus, Ele é poderoso para trazer o perfeito controle e o perfeito equilíbrio na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E aí o Senhor, depois de acalmar o vento e a tempestade, depois de fazer uma grande bonança, ficar calmo, diz o versículo 40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Volto a dizer, existia uma promessa. Eles estavam com Jesus. Jesus falou, nós vamos chegar do outro lado. Aí eles ficaram tímidos. O que significa essa timidez? Covardia. Eles se acovardaram. Meu irmão, se acovardar não significa ignorar o fato de ser humano, de ter fraquezas. Não. Quem tem medo de barata? Aqui. Levanta a mão. Tem medo de barata? Quem tem medo de cobra? Bastante gente. Talvez você tenha medo de cobra. E eu tenha medo de barata. Entendeu? É normal.
Isso é uma fraqueza humana. Entende? Então isso não é ser covarde. Já pensou? É uma coisa, um homem fugindo de um rato, fugindo de uma cobra, né? Deve ser muito engraçado, né? Dar no pé, né? É engraçado, já reparou, quando você chega diante de uma cobra, você sai correndo e ela sai correndo para o outro lado? Engraçado, ela devia sair correndo atrás de você, né? Mas não, ela não sai correndo atrás de você. Ela sai correndo para o outro lado, né? Mas a gente tem medo, é normal, a gente vai sair correndo atrás da cobra? É claro que não, né? Não é mesmo? Apesar de termos a promessa do Senhor, lá no livro de Gênesis, que diz para a gente multiplicar, para a gente crescer, multiplicar e dominar os animais, não é mesmo? Mas aí, o que acontece?